Olá, sejam bem-vindos. Esse é o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nosso tema hoje é a osteoporose. A osteoporose é uma doença crônica, muito frequente e também silenciosa. Ela torna os ossos mais frágeis e porosos, aumentando o risco de fraturas mesmo em atividades simples do nosso dia a dia, como uma queda da própria altura ou até um espirro mais forte. Isso acontece porque há uma redução na densidade e na qualidade do tecido ósseo ao longo do tempo. Esse é o tema nosso de hoje, porque 20 de outubro é o Dia Mundial da Osteoporose. Eu vou agora apresentar os nossos convidados que vão bater um papo a respeito desse assunto que é tão importante para a nossa saúde. Temos aqui a doutora Raquel Ballarin. Ela é endocrinologista, médica da nutrologia e clínica médica e aluna de doutorado do programa de fisiopatologia em clínica médica. É responsável pelo ambulatório de nutrologia em doenças metabólicas. Doutora Raquel, prazer tê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, Carlos, muito obrigada. Acho que é muito importante a gente estar aqui discutindo esse tema hoje. Muito obrigada pelo convite. Legal. Ao lado aqui da doutora Raquel, o doutor Cian Lanças. Ele é médico reumatologista e aluno de doutorado do programa de pós-graduação em fisiopatologia em clínica médica da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutor Cian, prazer tê-lo aqui também, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Carlos, agradeço pelo convite, aqui é um grande prazer estar entre amigos, para a gente discutir um tema que é muito importante. E completando o nosso time de convidados, o Dr. Felipe Welson, endocrinologista, intensivista, nutrólogo e professor da medicina intensiva da Faculdade de Medicina de Botucatu. Dr. Felipe tem título de especialista em densitometria óssea. Dr. Felipe, prazer tê-lo aqui também, tudo bem? Tudo bem, Carlos, bom dia, agradeço também pelo convite, agradeço a você em nome da Faculdade de Medicina, parabenizo pelo podcast, é essencial levar para a sociedade esse conhecimento e é um prazer compartilhar a mesa com você e com colegas tão importantes estar aqui para a gente. Aliás, mandar um abraço para a doutora Paula Gaiola, que teve a ideia de fazer esse podcast, tratar deste assunto, e colaborou conosco também nesse roteiro de perguntas para esse bate-papo que a gente vai iniciar a partir de agora. Eu começo pelo Dr. Felipe. E como que se comporta um osso forte e como ele pode se tornar osteoporótico? Então, Carlos, na verdade, o osso, o tecido ósseo, ele é um dos tecidos que compõem a estrutura do nosso corpo, O osso, ele é, apesar daquela nossa visão de que o osso é uma estrutura muito rígida, muito sólida, na verdade ele é um tecido vivo extremamente ativo. O osso, ele tem um metabolismo muito importante, muito ativo envolvendo ele, e ele é tão importante que a gente estima que a cada 10 anos uma pessoa ele troca toda a sua estrutura óssea. Então você percebe que esse osso está se renovando o tempo todo. E esse osso ele começa a se desenvolver durante a infância, o recém-nascido, a criança, quando ele nasce, ele não tem toda a estrutura óssea dele completa, mas ele vai desenvolvendo essa estrutura ao longo da vida. Por volta aí dos 20 anos de idade, o indivíduo ele atinge o seu pico de massa óssea, então ele atinge aí o máximo do seu desenvolvimento ósseo, e esse osso ele se mantém renovando para que ele não fique velho, para que ele não fique uma estrutura desgastada. Esse osso ele vai se renovando ao longo da vida, compondo-se de minerais, de cálcio, de fósforo, mas também de proteínas, de estruturas de colágeno, para que ele fique bem rígido e bem forte. O osso osteoporótico, a osteoporose, ela é uma doença do osso fraco. Então, a partir do momento que esse indivíduo, ao longo da vida, ele vai se mantendo, vai se renovando esse osso, tentando manter esse osso forte, mas esses mecanismos, eles não conseguem se manter de forma adequada, então esse osso, ele não vai mantendo a sua renovação de maneira adequada e ele vai se tornando um pouquinho mais fraco. O problema desse osso se tornar fraco é que ele pode quebrar. E a isso a gente dá o nome de fratura, que é um evento patológico muito importante na vida de uma pessoa com osteoporose, porque traz consequências muito sérias.
Esse osso então fraco, né, ele é decorrente de uma miríade de causas, uma diversidade de causas que vai desde o início da vida, se a alimentação do indivíduo não for adequada, mas que passa também por outros processos e outras fases da vida. Como, por exemplo, na osteoporose, ou na menopausa da mulher, ou então, por exemplo, no uso de algumas substâncias, como tabagismo, etilismo. Então, ao sofrer esses eventos ao longo da vida, né, consequências da alimentação, consequências do seu estilo de vida, ou de eventos que a pessoa não controla, como a menopausa e mesmo o envelhecimento, esse osso ele pode se tornar mais fraco e perder aquela sua vitalidade e, com isso, ser susceptível ao indivíduo ter uma fratura. Agora, doutor Cian, quais são os fatores de risco, né, para que a pessoa possa vir a desenvolver a osteoporose? Quando a gente vai falar de fator de risco, é uma coisa muito importante quando a gente trata de osteoporose, talvez uma das palavras mais importantes do tema, porque a ideia, né, disso que o Felipe já falou, né, é a gente identificar fatores que aumentariam o risco, a chance dessa pessoa desenvolver osteoporose ao longo da vida, e a gente conseguir pegar esse risco e traduzir para intervenções. Essa é a principal ideia, né? Então a gente teria dois grandes grupos de fatores de risco, né? São fatores que são modificáveis, hábitos de vida, coisas que a pessoa faz durante a sua vida e aumenta esse risco, e fatores não modificáveis. Entre os não modificáveis, né, a idade, o envelhecimento é um deles, né? Então à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela tem um maior risco por conta de todos esses fatores também relacionados com o Dr. Felipe falou, né, de ele estar pendendo mais a balança para perder a massa óssea do que para reconstruí-la, né? Além de fatores que também vêm junto com a idade, como diminuição das taxas hormonais, menopausa, aumento de outras doenças, né? Mas também fatores como composição corporal, baixa estatura, pessoas que são com magreza, muito magras, isso aumenta o risco de osteoporose, né? Se a pessoa tem um componente genético associado, coisas que a gente não consegue medir diretamente, mas talvez a gente traga isso em relação à informação de histórico familiar. Então, a pessoa tem histórico na família, principalmente de parentes próximos, de osteoporose, de fraturas, isso aumenta o risco dela também. E, além disso, né, fatores que são modificáveis são hábitos de vida. Então, por exemplo, tabagismo, etilismo, uso de medicamentos ou doenças que vão levar a uma perda mais acelerada de massa óssea, né? Que um dos grandes exemplos é o uso crônico em altas doses de corticóide, que é uma coisa que está bastante dentro da nossa lógica da reumatologia, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Mas a gente tem outros medicamentos também que podem estar associados com essa perda de massa óssea, e são coisas que pendem a balança para o negativo, né? Desse saldo que o Dr. Felipe falou, entre coisas positivas que aumentam a massa óssea ou tentam mantê-la, e coisas que vão fazer um débito negativo em acelerar essa perda e aumentar esse risco da pessoa evoluir com osteoporose. Doutora Raquel, até um tempo atrás, a pessoa precisava fazer uma fratura para saber que ela tinha osteoporose. Parece que de uns tempos para cá existe um exame específico que identifica, traz o diagnóstico da osteoporose. Que exame que é esse? Isso mesmo, Carlos. A gente tem o diagnóstico da osteoporose principalmente por dois modos de fazer esse diagnóstico. Quando a gente tem uma fratura de fragilidade ou uma fratura de baixo impacto, que é aquela fratura que acontece com sem trauma ou sem uma lesão, por exemplo, eu levantei da cama, tropecei e caí. Uma queda menor que a própria altura ou um baixo impacto, a gente já pode falar que é uma fratura de fragilidade e a gente diagnostica a osteoporose. Um outro modo da gente fazer esse diagnóstico é através do exame da densitometria óssea, tá? Esse exame, ele vai avaliar a qualidade óssea e aí, através dele, a gente tem alguns scores que conseguem falar se a pessoa tem ou não osteoporose ou osteopenia, tá? Esse exame, ele é indicado que a gente faça para mulheres aí acima de 65 anos ou para homens acima de 70 anos, mas se a gente tem mulheres no período de transição pós-menopausa que tenham outros fatores de risco, ou mesmo homens que tenham fatores de riscos associados a doenças ósseas, que são esses fatores que o Dr. Cia comentou. Então, história de uso de corticoide, ou menopausa precoce, ou mesmo etilismo, enfim, eles têm até indicação de fazer esse exame antes, tá? Mas geralmente a gente tem esses dois modos principais de fazer o diagnóstico, ou pela fratura de fragilidade, ou através do exame de densitometria óssea. E tem outros exames que precisam ser feitos para acompanhar a saúde dos nossos ossos?
Sim, é bom lembrar que a osteoporose ela pode ser primária, quando a gente pensa que pode ser uma osteoporose que vem pelo envelhecimento ou no pós-menopausa nas mulheres, mas a gente tem também a osteoporose secundária, que pode acontecer decorrente de alguma outra condição de saúde que predisponha a gente ter essa fragilidade óssea. Então, é importante a gente sempre avaliar perfil de cálcio, que a gente fala, cálcio, minerais, fósforo, vitamina D. A gente tem que avaliar em pacientes que têm alguma condição de desabsorção intestinal, a gente tem que avaliar exames específicos. Então, a gente faz um rastreio também nesses pacientes para causas secundárias de osteoporose. Agora, doutor Felipe, é possível falar em prevenção ou ao menos retardar a chegada da osteoporose? Sim, Carlos, e isso é um tema muito importante, né? Como nós falamos aqui agora há pouco e como o Cian explicou muito bem, alguns indivíduos têm fatores de riscos modificáveis, né? Fatores de risco que a gente pode modificar. E como a Raquel também falou, nós conseguimos avaliar algum desses fatores de risco através, inclusive, de exames laboratoriais, ou por meio de uma anamnese, ou por meio de uma entrevista com o indivíduo, tá? Então, é possível identificar fatores de risco que levam o indivíduo a ter osteoporose, e uma vez que nós identificamos esses fatores de riscos, é possível orientar o indivíduo a prevenir o desenvolvimento dessa osteoporose, tá? A prevenção, ela se inicia com uma alimentação saudável e adequada, né? E como o nosso osso, ele é composto de maneira muito importante por minerais presentes na nossa alimentação, então é importante que essa alimentação ela tenha esses minerais para que o nosso osso ele possa estar se renovando, como nós falamos anteriormente, tá? O mineral mais importante para esse osso é o cálcio. Né? O cálcio que a gente escuta falar tanto na vida, né? A gente escuta tanto na mídia falar desse cálcio. Esse cálcio ele é realmente bastante importante, porque ao tomar a quantidade correta de cálcio no dia, você consegue manter a sua renovação do osso adequada e consegue prevenir que esse osso fique fraco com o tempo. Onde é que nós vamos encontrar esse cálcio? Nós vamos encontrar esse cálcio principalmente em alguns derivados animais, derivados lácteos ou no próprio leite, né? Então o leite ele é um alimento importante, rico em cálcio, ou os seus derivados diretos, como queijo e iogurtes, eles são alimentos que possuem uma quantidade alta de cálcio e que conseguem fornecer para o indivíduo essa capacidade de manter a ingestão adequada. Né? A vitamina D, também citada pela doutora Raquel, que a gente consegue medir no nosso sangue, ela é um elemento super importante para manter o osso saudável, porque ela também está relacionado à questão do cálcio no sangue, ao cálcio dentro do osso. Então essa vitamina D ela é importante. Essa vitamina D ela pode vir tanto da alimentação quanto da exposição solar. Né? E uma vez que você vai se expor ao sol, né, para poder adquirir um pouquinho de vitamina D, e não é necessário muito não, tá? Pequenas quantidades de exposição solar já trazem uma boa quantidade de vitamina D para o corpo. Algo por volta de 10 a 20 minutos de uma exposição em pequena quantidade ao longo do dia, ao longo das suas atividades habituais, ela já é suficiente. Né? E principalmente se essa exposição solar for acompanhada de atividade física. Né? Atividade física é para que você possa fortalecer sua musculatura e fortalecer o músculo que dá sustentação a esse osso, que dá estabilidade a esse osso, para que evite quedas, evite movimentos bruscos que possam levar a grandes impactos nesse paciente. Então, como a queda, né, a gente está falando aqui de fratura, e a fratura ela acontece porque o indivíduo tem um osso fraco e ele cai. E como a queda é um fator muito importante, como a Raquel falou, prevenir essa queda também é importante. E a atividade física é uma ótima maneira também de prevenir essa queda, além de estabilizar o osso. Então, 3 elementos essenciais, como a ingestão de cálcio, a vitamina D adequada, a atividade física, a prevenção de quedas, previnem a osteoporose e previnem a fratura da osteoporose. Doutora Raquel, então, pois não, complementar também, acho que dentro disso que o Felipe falou é bem importante, ainda no tópico de fatores de risco, isso são coisas também que se comportam como fatores de risco. Então, uma pessoa que é sedentária, que não tem uma ingesta adequada, seja porque não tem o hábito, ou às vezes porque ela tem uma contraindicação, tem uma doença intestinal que não absorve esses nutrientes, né? Que a questão do sedentarismo, isso também vai se comportar como fator de risco, né? Então, são coisas que a gente precisa abordar
e sempre olhar com atenção também, né? Então a combinação é essa, doutora Raquel: exercício físico, né, cálcio e vitamina D. Né? Acho que essa combinação afasta um pouco o risco de se ter a osteoporose, né? Acho que sim. E acho que é importante a gente lembrar que isso é desde lá da infância, da adolescência até a vida bacana. adulta, tá? As recomendações de quantidades diárias de cálcio, ela vai variar ao longo da vida, mas a gente sabe que para adultos acima de 50 anos, de 19 a 50 anos, a gente tem uma recomendação de 1.000 miligramas de cálcio por dia, e aí nas mulheres acima de 50 e nos homens acima de 70, a gente tende a buscar aí 1.200 miligramas de cálcio por dia. E isso, como o Felipe falou, vem através dos alimentos, principalmente os derivados do leite, como nossa principal fonte, mas naqueles casos que a gente não consegue atingir essa ingestão diária recomendada, a gente pode lançar mão de alguns suplementos e suplementar essa quantidade de cálcio. Tem alguns que são mais famosos aí que o pessoal conhece ou não? A gente usa para cálcio geralmente o carbonato de cálcio ou o citrato de cálcio. Mas aí, assim, é sempre... A gente avalia se pela dieta o indivíduo já consegue atingir a necessidade diária, e nesses casos que consegue, a gente não precisa suplementar. Mas caso a gente tenha uma ingestão abaixo do recomendado, aí sim a gente vai usar os suplementos. Doutor Cien, como acontece a famosa fratura por osteoporose? Bom, então a fratura é o nosso grande desfecho, né? O nosso grande vilão. Quando a gente fala de osteoporose, a preocupação é tentar evitar a fratura, porque é ela que vai gerar todas as consequências. Então a fratura, ela é o resultado, né, da ideia do desenvolvimento da fisiopatologia da osteoporose, né? De você ter um osso menos resistente por conta dessa menor massa óssea e uma estrutura mais frágil, né? Ele não só está com uma densidade menor, ele tem uma microarquitetura comprometida, isso se traduz nesse risco de fratura. Então a fratura ela pode acontecer desde dessa ideia, né, de fragilidade. Então eu tenho um trauma, né, um evento de baixo impacto classicamente, né? Então uma coisa que não se esperaria que gerasse uma fratura para uma pessoa normal, vamos dizer assim. Então pessoa que cai de uma altura, da própria altura, né, ele escorrega e cai, né, ele tropeça um degrau, tropeça no chinelo, escorrega no chão do banheiro, cai e fratura fêmur, fratura, por exemplo, antebraço, fratura coluna vertebral. São coisas que não deveriam acontecer no racional dentro de uma normalidade. E também existe, por exemplo, né, se a gente tivesse um acidente de carro e quebra um fêmur, aí seria uma energia bem maior, é uma coisa compatível, né? Então a fratura de baixo impacto seria essa ideia da osteoporose. E a gente também tem uma ideia, né, de que a boa parte das fraturas, principalmente vertebrais, elas são assintomáticas. Então, por algum motivo, ou porque você está pesquisando, existe a recomendação de você procurar fraturas nessas populações, você encontra uma fratura e ela é dita como espontânea. Às vezes você nem tem um trauma direto, é como se a gente tivesse um monte de tijolos empilhados, né? Empilhados, e um deles, por ser mais frágil, ele colapsa, né? Então ele afunda, vamos dizer, então ele faz uma fratura mesmo sem ter um trauma direto identificado, né? Então isso é uma coisa bastante sugestiva da osteoporose. E uma coisa importante também, ainda falando de risco, né, que eu acho que é a principal palavra quando a gente fala de osteoporose, é que o indivíduo que já tem uma fratura, ele desenvolve uma primeira fratura, ele tem muito mais risco de desenvolver as próximas. Ah, tem mais risco, então? Muito mais. Então, a ideia da fratura, além de ter que ser o nosso grande alvo, né, para tentar prevenir, a nossa ideia de identificar quem tem maior risco de desenvolver osteoporose, de evoluir com fratura, para a gente que consiga agir nele, e às vezes agir de forma, às vezes, até mais intensiva, para prevenir a fratura, prevenir que ele faça o diagnóstico com a fratura. Cada vez mais a gente não quer fazer o diagnóstico com a fratura, porque depois da fratura as coisas já se complicam muito mais. E tem diferença de tratamento para quem já teve fratura ou não? Sim, né? Então cada vez mais as sociedades no mundo todo vêm tentando focar nesses pacientes que já têm fratura como pacientes que são de muito mais risco. Então hoje a abordagem do tratamento, ela se baseia no risco também, principalmente um risco de fratura. O paciente que tem mais risco ou que já tem uma fratura, ou aquele que tem várias fraturas, ou mesmo durante o tratamento ele já fraturou, continuou evoluindo mal, vamos dizer, a gente deveria ser mais intensivo, mais agressivo no tratamento. A gente tem algumas mudanças em relação à sequência do tratamento. Eu teria um racional de começar com medicamentos mais potentes, que muitas vezes são mais caros. Por quê? Porque esse paciente já tem muito risco. E no pós-fratura,
ele vai ter um desfecho muito pior, ele vai ser mais debilitado, muito provavelmente ele vai precisar de mais cuidado, cuidador, ele vai perder funcionalidade, questão de trabalho. Então a ideia é a gente agir o máximo possível no paciente que nem tem a fratura, mas tem muito risco porque ele tem vários desses fatores que a gente conversou até agora, ou que, infelizmente, a gente chegou no diagnóstico pela fratura, mas eu sei que daqui para frente ele tem muito risco de evoluir com novas, né? Então, nesse eu agiria de forma mais intensiva, com um tratamento mais potente. Naquele que eu fiz um rastreio, consegui fazer o diagnóstico antes da fratura, ele não tem grandes fatores de risco somados, né? Porque um fator de risco nunca vai estar sozinho, eu posso ter vários, né? E com pesos diferentes. Nesse, talvez eu consiga fazer um tratamento mais clássico, né? Um tratamento que a gente já tenha mais tempo consolidado, que é a ideia de tentar inibir essa perda de massa óssea, né? O tratamento mais agressivo, a gente usa medicamentos que são formadores, eles estimulam o anabolismo ósseo. E lembrando que em todos os momentos, né, independente de fratura ou risco, é recomendado que o básico, né, a matéria-prima esteja adequada. Questão de adequação de ingesta de cálcio, da suplementação de vitamina D de acordo com a faixa etária, exercício físico, mudança daqueles hábitos que são modificáveis, cessação de tabagismo, de etilismo, controle de outras comorbidades e revisar ou tentar minimizar a toxicidade dos outros tratamentos. Isso vai vir independente de fratura ou do risco do paciente. Esse é o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. O tema hoje é a osteoporose. Os nossos convidados, a doutora Raquel Ballarin, o doutor Felipe Welson e o doutor Cian Lanças. Antes da gente passar um pouquinho para o atendimento que vocês fazem, saber o perfil de quem vocês atendem no dia a dia, né, e os tratamentos que são indicados para quem tem osteoporose, eu gostaria de entrar em alguns temas que eu gostaria de saber se são mitos ou verdades envolvendo a osteoporose. Vocês fiquem à vontade, quem quiser responder. Osteoporose só atinge idosos? Mito ou verdade? Eu vou comentar essa porque eu acho que essa está bem mais na minha área. Isso é um mito, né? Esses fatores de risco que vão modular o risco da osteoporose, eles variam principalmente em cenários diferentes. Então, quando a gente tem, por exemplo, pacientes da reumatologia com doenças autoimunes, são populações que são caracteristicamente mais jovens. Temos principalmente populações mais mulheres e em idade reprodutiva. E são doenças que a gente usa muito, um medicamento que chama glicocorticoide, né? E às vezes por muito tempo, cronicamente, a gente tenta tirar, mas muitas vezes a gente não consegue. E isso aumenta muito o risco de osteoporose. Por conta disso, eu tenho o risco de ter uma paciente jovem, em franca fase produtiva de vida, trabalhando, com osteoporose, inclusive com risco de fraturas. Há quem fale que só mulher desenvolve osteoporose. Mito ou verdade? Mito. A osteoporose ela pode ser mais frequente em mulheres, mas ela também acomete homens e é muito importante a gente fazer essa avaliação em homens. Às vezes esse exame acaba sendo esquecido, essa avaliação de risco de fraturas acaba sendo esquecida em homens. Quem tem osteoporose não pode praticar atividade física. Mito ou verdade? É mito, inclusive é muito mito. É muito mito. É muito mito. Porque, obviamente, quando se pensa isso, é pensando no risco de você cair e de ter uma fratura, Sim. né? Mas esse risco é verdadeiro, quem tem osteoporose, quando tem um risco de ter uma fratura quando cai, mas a gente tem que lembrar que, na verdade, um exercício físico praticado com orientação, de maneira segura, ele, na verdade, ele fortalece o músculo. E fortalecer o músculo, ele é importante para estabilizar o osso e para garantir que esse indivíduo ele não tenha quedas. Então, na verdade, é um grande mito, porque fazer atividade física previne quedas que previne fraturas. A osteoporose não causa dor. É mito ou verdade? Verdade. Essa é uma verdade importante e foi muito importante na fala, inclusive, do Cian, no sentido de que quando a gente perguntou quais sintomas, né, como a osteoporose se apresenta, ela se apresenta com fratura, né? E o indivíduo ele pode ter osteoporose durante muito tempo da sua vida e não ter nenhum outro sintoma, e o primeiro sintoma perceptível dele já ser a própria fratura. Assim como outras doenças que acontecem,
que é comum o tratamento clínico delas, como hipertensão, diabetes, do qual o indivíduo não tem nenhum sintoma e só vai aparecer sua complicação lá no final da evolução da vida, a osteoporose também é uma dessas doenças. Você não tem sintoma, não tem dor, e ao final, quando você tem a fratura, é que você descobre que já estava com osteoporose há algum tempo. Eu acho que com essa resposta do Dr. Felipe, fica fácil de saber, porque tinha outra pergunta aqui, que a osteoporose é uma doença silenciosa. É mito ou verdade? É verdade. É verdade, né? Eu acho que uma perspectiva das pessoas, dos pacientes, eles têm uma lógica contrária, né? Às vezes eles vêm procurar por queixa de dor osteomuscular, dor crônica, falando, eu tenho osteoporose porque eu tenho dor nos ossos, né? Então a lógica é exatamente a oposta. A doença em si não causa dor, a sua consequência pode causar, né? Que teve uma fratura, fraturou o fêmur, fraturou a coluna, você pode ter dor por causa disso, mas pode não ter também. É doença silenciosa. A osteoporose não tem cura, mas tem controle. É mito ou verdade? Acho que é verdade. A gente, como a gente sabe que é uma doença crônica, a gente não tem uma cura, mas a gente tem controle pelo tratamento e a gente também tem as medidas de prevenção, como o Felipe falou, que podem aí evitar o aparecimento da osteoporose. E a doença tem influência genética? Sim, né, bastante, às vezes até uma magnitude que a gente não consegue estimar com certeza, mas tendo em vista a questão de histórico familiar, isso aumenta risco, a questão do metabolismo ósseo está associado com algumas questões genéticas também, e a parte genética também ser risco para outras doenças, né, risco para doença autoimune, para outras doenças que vão aumentar o risco de perda de massa óssea. A osteoporose tem sim relação com não causa genética diretamente, pode ter causas, né, com perda de massa óssea acelerada, direta, mas eu acho que ela se associa, sim, com a osteoporose. E qual que é, em geral, o perfil do paciente com osteoporose que vocês acabam atendendo? Carlos, essa é uma pergunta bem interessante, na verdade, porque o paciente com osteoporose, né, o paciente que é portador dessa doença, ele não tem um perfil único, né? Ele é um paciente que, inclusive, ele pode se apresentar para a gente com perfis diferentes. Uma vez que são múltiplos os fatores de risco, que são múltiplas as causas, inclusive como nós falamos anteriormente, a mulher na menopausa, né? A Raquel citou, o Sean citou sobre o indivíduo que usa corticoide, que é jovem. Então você vê que esse indivíduo que tem osteoporose, ele tem perfis diferentes. Pode ir desde um jovem que tem alguma doença autoimune e usa um corticoide, ou que tem uma doença desabsortiva, uma doença como doença inflamatória intestinal, uma doença como doença celíaca, intolerância a glúten, e que não consegue absorver bem o cálcio e tem, desde a sua juventude, um osso mais fraco, até casos mais clássicos, que são indivíduos mais idosos, indivíduos que são mais frágeis, que não tem esse componente muscular também tão importante, acabam levando a quedas com muita frequência em casa, né? Então nós temos vários subgrupos que podem evoluir com osteoporose. Interessante você ter falado, inclusive, porque atualmente nós temos desenvolvido uma pesquisa aqui dentro da faculdade na tentativa de identificar perfis, né? Quais são os subgrupos, quais são os perfis do paciente que tem a fratura, né? Nós não concluímos ainda, nós estamos em fase de análise de dados, mas uma das nossas perguntas é essa, é tentar agrupar, né? Considerar que esse indivíduo ele não faz parte de um grupo único, mas que ele pode ter perfis diferentes, e qual seria a melhor estratégia de prevenção, de tratamento para cada um desses perfis? É uma pergunta que nós nos fazemos também e que, inclusive, a gente desenvolve pesquisa sobre isso aqui dentro. O tratamento varia de caso para caso? Eu acho que sim, né? Quando a gente vai falar de tratamento, o básico, vamos falar assim, a orientação do tratamento da osteoporose tem uma orientação geral, né? Um guideline, né? Uma orientação de tratamento próprio, mas também se recomenda que esses fatores satélites que estão associados a cada indivíduo, a cada caso, também sejam abordados e sejam controlados efetivamente, né? Então, como o Dr. Felipe falou, se eu tenho pacientes diferentes, eu vou precisar olhar para eles de forma individualizada, né? E vou abordar esses fatores, né? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, igual da reumatologia, que tem uma doença inflamatória autoimune crônica, eu preciso tratar essa doença para ela não ficar atrapalhando, né, o meu controle, o meu sucesso do tratamento da osteoporose. Preciso minimizar o uso de coisas ou de medicamentos que atrapalham isso também, por exemplo,
De novo, um grande vilão nosso é o corticoide, né, que a gente sempre bate nessa tecla, até para lembrar os outros colegas, outros médicos, que o corticoide tem as suas consequências, né, ele é muito utilizado. Então, eu acho que isso entra nessa individualidade e a gente precisa sempre levar isso em conta, né? Quem é esse paciente? Ele tem algo de diferente ou não é só realmente uma osteoporose relacionada ao envelhecimento, ou eu tenho outros fatores que eu estou esquecendo de adressar, né, de avaliar, né, doenças crônicas principalmente, doenças nutricionais, intestinais, igual o Dr. Felipe falou. Eu acho que vai mais ou menos para esse lado da discussão. Eu acho que não é nem só o perfil do paciente, mas também o cenário onde ele está. Porque a gente tem paciente que está na atenção primária, que está fazendo uma prevenção, que ele nunca teve uma fratura de fragilidade, ele pode ser tratado na atenção primária. A gente tem paciente que trata no nosso ambulatório, porque ele já tem ou uma doença reumatológica, ou uma doença endocrinológica, ou uma doença nutrológica e acompanha aqui com a gente. Mas a gente tem também os pacientes que estão internados, porque vieram por conta de uma fratura e iniciam acompanhamento com a gente no hospital por conta do diagnóstico de osteoporose em vigência de uma nova fratura. Então, acho que é uma definição bem ampla mesmo do perfil de paciente e de onde ele descobriu, onde ele está no tratamento. Agora, doutor Cian, a famosa fratura de fêmur, né, que acho que, principalmente o pessoal da terceira idade, mais idoso, representa um risco, está associado também à osteoporose? Tem relação? A importância que tem ligada à doença? É um dos grandes medos que não só os idosos têm, mas nós, como profissionais de saúde, familiares, temos esse medo porque nós temos clareza, né? Não é nem uma estimativa, a gente tem essa clareza que o idoso que fratura fêmur, ele tem desfechos muito piores, ele tem uma mortalidade maior, inclusive já no primeiro ano pós-fratura, ele tem mais risco de ter outras fraturas e coisas mais indiretas, então ele perde funcionalidade, ele deixa de trabalhar, ele deixa de assumir o seu papel dentro da casa, pelo menos por um período. A gente tem uma ideia de que não muito mais do que 1/3, 30% dessas pessoas que fraturam o fêmur vão voltar à funcionalidade normal que tinham antes. Muitas vezes vão precisar de cuidador, né, vão aumentar gasto em saúde. Então, a fratura de fêmur, ela seria uma consequência da osteoporose quando ela é por fragilidade, né, não foi um acidente, um trauma de grande impacto. Então, ela seria a consequência da osteoporose, né? Não é que eu fraturei o fêmur e aí eu vou, né, perder massa óssea, perder funcionalidade, qualidade de vida, e aí eu tenho osteoporose. Não, eu já vinha perdendo, meu osso se tornou frágil, e aí por algum motivo, uma fratura de baixo impacto, eu vou lá e fraturo, e aí eu tenho as consequências, né? Então a osteoporose tem aquele período todo silencioso que a gente falou, tem a fratura e daqui então eu tenho as consequências disso, né? Inclusive o risco associado a essa fratura. Doutora Raquel, a senhora citou o ambulatório. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho do trabalho, né, do ambulatório de nutrologia em doenças metabólicas. Claro. A gente tem um ambulatório que a gente atua e a gente costuma ver esses pacientes que tiveram fratura e na internação, né, vieram para o hospital por conta de uma fratura de fêmur, a gente tende a acompanhá-los nesse ambulatório de nutrologia em doenças metabólicas para fazer a prevenção de quedas, de estimular a fisioterapia, atividade física, para olhar como estão os exames, como que está a ingestão de cálcio, como que está a ingestão de vitamina D e os níveis de vitamina D, como que está a parte muscular, se a gente tem que suplementar proteína ou não, que também é outra coisa que a gente fica de olho nesses pacientes aí idosos. E aí a gente também acompanha nesse ambulatório outros pacientes que têm diagnósticos nutrológicos. Então, como o Dr. Felipe falou, uma doença celíaca ou uma cirurgia de gastrectomia ou de trânsito intestinal, que a gente tenha uma diminuição de absorção de nutrientes, então a gente acompanha esses pacientes para fazer mesmo uma prevenção e um acompanhamento da saúde óssea. E os ambulatórios de reumato? A reumatologia é uma área clínica bastante ampla, né? E a gente tem grandes extremos, então ao mesmo tempo que a gente tem pacientes bastante mais de perfil idoso e sem doença inflamatória, doenças mecânicas, né? Um grande exemplo é a osteoartrite, mas também doenças de partes moles, tendinites, né? Lombalgia mecânica. A gente tem uma população um pouco mais de risco habitual à população geral. Nessas a gente acaba vendo, né, a osteoporose clássica relacionada à idade, pós-menopausa, né, às vezes ao sedentarismo, outros fatores de risco mais habituais. E talvez num outro extremo a gente tem as nossas doenças autoimunes, que
caracteristicamente ocorre em populações mais jovens, pode acontecer em populações mais idosas também, mas o mais comum são em jovens, e essas são as populações que vão ter essas particularidades de uso de corticoide em altas doses, cronicamente, inflamação crônica, né, muitas vezes com complicações e outras comorbidades se desenvolvendo de forma muito mais precoce, né? Então, tem uma paciente jovem que pode infartar com 20 anos, 30 anos, pode desenvolver doença renal crônica, isso vai atrapalhar também o metabolismo ósseo. Então, nesse polo, eu vou ter que olhar e estimar o risco diferente e abordar diferente, principalmente para eu tentar mitigar esse efeito acelerado, que é a perda de massa óssea, nesse polo de pacientes que têm essa peculiaridade. Mesmo jovens, eles terem uma perda de massa óssea muito acelerada. Doutor Felipe, eu vi que o senhor tem título de especialista em densiometria óssea, é difícil de falar. O que fascina para o senhor se especializar nessa área? A gente vê que é bastante abrangente, né? Mas o que levou a buscar esse título, essa titulação? Acredito que a complexidade que envolve esse tipo de paciente, Carlos, é um paciente, como nós citamos aqui, é interessante até você perceber a variabilidade que você tem nessa mesa, né? E Verdade. poderia ser muito mais variável. Uhum. Você tem um reumatologista, você tem 2 endocrinologistas, mas que atuam também na área de nutrologia, né? Mas você poderia ter aqui um geriatra, lembrar dos clínicos, da formação dos internistas, dos hospitalistas que atendem esse paciente dentro do hospital, né? Esse paciente ele chega fraturado e esse paciente com fratura ele tem uma série de consequências, pode ter infecções, lesões por pressão. Então esses hospitalistas que atendem esse paciente fazem a prevenção da cirurgia, os ortopedistas que tratam do osso que sofrem fratura, os ginecologistas que acompanham as mulheres após a menopausa, lembrar dos nefrologistas, porque a doença renal, ela também é uma doença que mexe bastante com o osso, né? A equipe multiprofissional, os nutricionistas são muito importantes nesse momento, fisioterapeutas, educadores físicos. Então você percebe que a osteoporose, ela é uma situação clínica de muita complexidade, ela envolve múltiplos conhecimentos, múltiplos fatores de risco. Então, essa complexidade toda chama a nossa atenção no sentido de querer estudar mais, no sentido de querer entender mais sobre como é que funciona e como é que cada um desses fatores eles podem agregar no tratamento e no cuidado com o paciente. Então isso é que chama a nossa atenção principalmente. Que importância tem a atenção básica, né, para que a gente possa fazer a prevenção adequada, para que as pessoas não cheguem numa condição já um pouco mais debilitada no atendimento hospitalar? Que importância que tem, se falando de osteoporose e atenção básica? Eu acho que a prevenção, a atenção básica vai ser a grande responsável pela prevenção primária. Então, a gente aí a tentar corrigir todos esses fatores de riscos que a gente citou. Então, tá atento ao consumo de cálcio, ao consumo de proteínas, à vitamina D, tá atento a prevenção e prática de exercício físico para prevenir fraturas. Então, acho que o papel deles é muito na prevenção primária e também no rastreio, como a gente falou, da indicação desses exames, até mesmo da densitometria óssea. Às vezes, o paciente não vai buscar um hospital para fazer esse exame, nem deve, ele vai fazer esse exame, essa primeira avaliação na prevenção primária, na unidade básica de saúde. Uma parte especial aqui na fala da doutora Raquel é que lembrar, Carlos, não sei se citamos anteriormente, que a osteoporose ela é muito frequente na população. Ela é muito frequente e ela não é tão divulgada quanto algumas doenças que também são frequentes, mas que muitas vezes são menos frequentes. Nós temos estatísticas norte-americanas, no Brasil nós não temos tantos dados a esse respeito, mas nós temos estatísticas de outros países do mundo, por exemplo, estatísticas norte-americanas, que, por exemplo, doenças que a gente vê falar e que a gente tem muito medo, como câncer de mama, infarto, que recebem uma atenção midiática, uma atenção da população muito importante, e está correto, devem receber mesmo essa atenção, mas que elas têm um papel de retirar a expectativa de trabalho, de prejudicar a qualidade de vida do indivíduo, tanto quanto a osteoporose. A osteoporose é tão prevalente quanto essas doenças, ou talvez mais.
E é um desconhecimento da população. Então, a atenção primária, ela entra, como a doutora Raquel falou, de maneira essencial. De maneira essencial, porque ela é a porta de entrada de toda a população brasileira na investigação de osteoporose. E sendo uma doença muito comum, nós estimamos que existe muita gente que está nesse momento nos ouvindo, está nesse momento levando sua vida habitual, que tem osteoporose, mas que não sabe disso. Como eles vão saber disso? Atenção primária. Então, a atenção primária é essencial para a gente. Legal. Apenas colaborando com essa fala do Dr. Felipe, no meu roteiro tem aqui que 1/3 das mulheres e 1/5 dos homens com mais de 50 anos vão apresentar uma fratura de osteoporose na vida. É muita gente, né? É muita gente. A gente está falando de muita gente. Doutora Raquel, gostaria de deixar a senhora à vontade para suas considerações finais, agradecê-la, né, pela participação aqui conosco no PodMed, e já fica o convite, né, para que esteja aqui em outras ocasiões. Muito obrigado, viu? Carlos, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, com grandes amigos, discutindo um tema que eu particularmente gosto tanto e acho que é essencial mesmo para a gente divulgar e ampliar o conhecimento de todos no tema, tá? Acho que a mensagem que eu queria deixar é isso que você falou. 1/3 das mulheres após 50 anos vão ter uma fratura de fragilidade e 1 em cada 5 homens também acima dos 50 anos vai ter uma fratura de fragilidade ao longo da vida. Então, acho que a principal ideia é a gente prevenir, porque os nossos ossos fortes de amanhã dependem dos nossos hábitos de hoje. Então, acho que a prevenção aí quanto à alimentação, atividade física, profilaxia de quedas e mesmo conscientização começa agora. Acho que é isso. Muito obrigada. Perfeito, a gente que agradece. Doutor Cian, é um prazer tê-lo aqui também. Né, obrigado pelas informações, né, e fica o convite já para em outras oportunidades ter o senhor aqui conosco no PodMed. Legal, muito obrigado, Carlos. Foi muito, muito legal mesmo, né? Foi um grande prazer. Também acredito muito na questão da educação de saúde, em saúde, principalmente para empoderamento, né? Para um letramento dos pacientes, da população em relação aos temas, tanto nessa questão da importância, igual a Raquel falou, da gente identificar esse risco antes que aconteça, antes que eu tenha a consequência temida, que é a fratura, que depois é muito mais difícil, né? Mas também, muitas vezes, para o outro polo, né? Então, às vezes, as pessoas que têm muito medo disso, ou quer fazer uma densitometria amanhã, depois porque ouviu o podcast, entender também que a gente tem recomendações, momentos de fazer, quando não fazer, quando que eu preciso repetir, né? Então, por isso que é importante ter o acompanhamento, tem a importância do papel da saúde primária nisso, né? De identificar o paciente que está indo bem, que está tranquilo, que ele faz certinho as coisas, tem uma alimentação adequada, faz exercício, e também identificar aquele que não. Esse eu preciso agir porque por causa disso, idade, ou por causa do histórico familiar, ou por causa dos hábitos de vida dele, ele não está indo bem, ele não está indo para a direção certa, e isso eu preciso agir já antes que ele chegue num destino ruim, vamos dizer. Legal. Doutor Felipe, da mesma forma, agradecer a sua participação aqui, valiosas informações, e já deixo o convite para em outras oportunidades tê-lo conosco aqui também. Com certeza, Carlos. Foi um prazer nosso estar aqui presente no podcast. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por compor uma mesa com meus grandes amigos, colegas médicos também, e parabenizo mais uma vez a faculdade por essa iniciativa que é muito importante. Também deixo meu recado para a população, acho que meus colegas se falaram de maneira muito brilhante, e só lembrar para a população geral de procurar, acho que o último recado, procurar as informações nos locais corretos, né? Lembrar que hoje em dia nós temos uma grande processo de desinformação acontecendo de maneira geral, principalmente em contexto de saúde, tá? Então procure seu médico de confiança, seu profissional de saúde de confiança, um profissional de saúde que tenha uma formação adequada, que tenha uma prática baseada em ciência, baseada em evidência. Tenha muito cuidado com informações em locais, em mídias sociais, que muitas vezes não são tão adequadas. Então, discutir com o seu profissional de saúde, um profissional de saúde correto, um profissional de saúde que atua em evidência, eu acho que é a coisa mais importante. Ele vai saber te orientar adequadamente nesse caminho. Legal, então. Quer ficar longe da osteoporose? Boa alimentação, né, ingestão de vitamina D, cálcio
exercício, muito exercício. A gente fica por aqui, o PodMed volta quando o assunto assim for importante. Muito obrigado pela sua atenção, a sua audiência. Até a próxima. Valeu.